Estimados alunos, amantes do conhecimento da química, é com muito prazer que nós apresentamos mais esta videoaula. Nesta ocasião, nós vamos entender as hibridizações do carbono. Nós vamos entender como é possível o carbono fazer 4 ligações químicas e essas 4 ligações químicas, em alguma situação, como no caso do metano, 4 ligações simples, ou então uma ligação dupla e 2 simples, ou ainda nós temos 2 ligações duplas, ou ainda uma ligação tripla e uma ligação simples. Como é possível o carbono efetuar essas ligações e dessas naturezas aí? Isso nós explicamos com a teoria denominada de hibridização. As hibridizações do carbono é o objetivo, é o assunto desta aula. Então, nós temos aqui o carbono, simbolizado pela letra C, com o número atômico 6. Isso indica que no seu estado fundamental ele tem 6 elétrons também, que estão distribuídos no primeiro nível de energia, com o seu subnível S, 2 elétrons. O segundo nível, com o subnível P e o subnível S e o subnível P, no subnível S 2 elétrons e no subnível P 2 elétrons também. Por quê? Porque 6 elétrons, então está totalizado aqui os 6 elétrons. Só que no último nível de energia, a camada de valência, a camada que é usada para efetuar ligações químicas, nós vamos observar 4 elétrons. Só que esses 4 elétrons eles estão distribuídos da seguinte maneira. Vamos fazer aqui um diagrama de energia e colocar nesse diagrama de energia os níveis e subníveis. Então, nós temos aqui o primeiro nível com o subnível S de energia. Os 2 elétrons emparelhados aqui, como está mostrando na distribuição. O nível 2 com o subnível S e os 2 elétrons emparelhados. Ainda no nível 2 de energia, nós vamos ter o subnível P com os seus 3 orbitais e aqui estão os seus elétrons distribuídos neste subnível 2P. Bom, aqui eu separei algumas imagens. Vamos analisar por primeiro esta imagem. Então, nós temos aqui o CH4. Nós não temos razões, na prática, na natureza, nós encontramos essa substância aqui, o gás metano. Então, como eu já vos desenhei, CH4. Nós temos aqui o carbono ligado com 4 hidrogênios. Nós não temos razões para dizer ou acreditar que essa ligação carbono-hidrogênio seja diferente desta ligação carbono-hidrogênio ou desta ou desta. Por quê? Porque é o carbono fazendo ligações com 4 átomos de hidrogênio que acreditamos que são exatamente iguais. Não há razão para nós acreditarmos que há diferença nessas ligações químicas. Então, nós precisamos entender, achar uma razão, achar uma explicação para explicar o fenômeno de nós encontrarmos o carbono fazendo 4 ligações químicas, como é o caso do metano, e 4 ligações químicas iguais. Por este diagrama, nós poderíamos deduzir que o carbono faria apenas 2 ligações químicas, porque ligação química envolve par de elétrons. Um elétron de um átomo ligante e outro elétron do outro átomo ligante. E aí, numa ligação covalente, como é o caso das ligações do carbono, eles irão compartilhar elétrons, então de maneira que o carbono poderia compartilhar este elétron e este elétron, totalizando apenas 2 ligações químicas. Mas não é isso que nós encontramos na prática. Encontramos o gás metano e o carbono, portanto, fazendo 4 ligações químicas com 4 hidrogênios e deduzimos que são 4 ligações químicas exatamente iguais. Então, nós temos a teoria da hibridização. Acreditamos, então, que esses elétrons eles são promovidos para este subnível aqui, há uma junção híbrido, junção, mistura de alguma coisa. Então, hibridização, nós acreditamos que vai haver a mistura
tá? A junção desses dois orbitais, o orbital 2s e o orbital 2p, e aí nós teremos esta configuração aqui, ó. Nós temos aqui o 1s com os dois elétrons emparelhados. Então, esses elétrons, esse orbital vai se juntar com o orbital 2p e formar este orbital aqui, híbrido sp, onde nós vamos ter 4 orbitais com os 4 elétrons distribuídos aqui, e aí nós poderíamos explicar por que que o carbono faz 4 ligações semelhantes, exatamente iguais. Porque aí nós vamos ter, então, um orbital S. Por que hibridização sp3? Essa hibridização é chamada sp3, porque nós temos um orbital S e 3 orbitais P. Então, nós temos uma hibridização sp3, trazendo à existência esses orbitais aqui, e aí nós acreditamos que vai acontecer as 4 ligações exatamente iguais, porque aqui eles estão no mesmo nível de energia. E aí nós vamos obter isso aqui. Eu separei essa outra imagem aqui. Nós temos aqui então o orbital S, que ele é um orbital esférico. Aqui nós vamos ter os orbitais P, os 3 orbitais P, de forma de halteres, e juntando este orbital com esses 3 orbitais P aqui, nós vamos ter a hibridização sp3 no carbono, que nós vamos encontrar esta aparência aqui, o carbono com 4 orbitais híbridos sp3, fazendo 4 ligações exatamente iguais, e o ângulo dessas ligações, como estão mostradas aqui, 109,5 graus. Então, é isso aqui que nós temos para explicar a situação do carbono fazendo 4 ligações simples. Nós dizemos 4 ligações sigmas, 4 ligações frontais, explicando o fenômeno do carbono aqui apresentar-se então no CH4, no gás metano, ou então ainda no etano também, né? Nós vamos ter aqui o carbono fazendo 4 ligações, um carbono sp3 aqui, 4 ligações frontais, 4 ligações sigmas, porque nós temos aqui então os orbitais sp3, ligação sigma frontal, ligação sigma frontal, ligação sigma frontal. Então, como o carbono consegue fazer 4 ligações químicas e 4 ligações químicas, acreditamos, semelhantes, iguais? Porque ocorre um fenômeno que nós denominamos de hibridização. E a hibridização sp3 é exatamente isso. Nós temos um orbital 2s com um orbital 2p fazendo a junção e criando este orbital sp3. Na próxima aula, então, nós vamos entender a hibridização sp2 e sp, onde nós vamos entender o carbono fazendo uma ligação dupla e uma ligação tripla. É isso aí, meus estimados alunos. Um abraço e seguimos na próxima aula.